A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus o Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, aquele que se fez carne entre nós, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão também ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam mais uma vez com todos nós. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde você estiver, até onde for que você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15, e vejam os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, para que não, como está escrito nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 23, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26. Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante a nossa live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite até as 9 horas e 7 minutos da noite. Você estará recebendo orações também após a live, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e que você é membro das 100 ovelhas e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas
uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E como o Senhor e com nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, proteção nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar ou dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar nessa live, na descrição dessa live, e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil, ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês mais uma vez aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual, @as_. Mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, e que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do Espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra desse mal, prendendo ele, toda
toda a obra dele que tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para nos libertar, nos edificar, todas essas vidas e todos que estão ligados conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das ministrações. Senhor nosso Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, todos os 100 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Também peça ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. Eu peço também ao teu Espírito Santo de verdade, que traga agora o teu fogo santo, queimando 70 vezes 7, todo esse mal e toda a obra desse mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que o fogo do Espírito Santo, de verdade, venha queimar, destruir, prender todo esse mal e toda a obra desse mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Em alguma instabilidade que houver, é só procurar outra rede social, @as_sem-ovelhas, aquele azinho com um círculo em volta, AS, tracinho, deitado, 100 ovelhas, as_sem-ovelhas, pois estamos em todas as redes sociais, para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que não se esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, para que você leve essa live para o maior número de pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e se inscrevendo ou nos seguindo para estar mostrando para a rede social que você está gostando ao receber a palavra do nosso Senhor Deus verdadeiramente como está escrito. E assim ela vai mandar essa live para o maior número de pessoas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão a todos. Vamos ao primeiro livro sorteado. Entre os 66 livros da Bíblia Sagrada, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, que vai falar o coração de cada um de nós. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O primeiro livro sorteado é o livro de Salmos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, que possui 150 capítulos. Vamos ver então qual vai ser a palavra para meditação hoje, escolhida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada. Foi escolhido o livro de Salmos. Vamos ver agora qual o capítulo. Salmos, capítulo. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Salmos capítulo 25 é uma palavra revelada para a meditação de todos nós.
Lembrando que foi escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, Salmos capítulo 25. Lembrando, pois não? A live do Milho Ofertadinho começou com o Salmo 25 e agora é Sem Ovelhas, dando continuidade ao Salmo 25. Glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A live anterior, a nossa, do @Mile, com 2 L's e Ofertadim, também iniciou com o capítulo 25 do livro de Salmos, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Nós somos somente um canal, um instrumento nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nome deles. Gratidão. E a Bíblia é número. Isso, a Bíblia é números. E tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Como já dizia o nosso sacerdote e apóstolo há mais de 2 anos aqui em nossas 12 igrejas virtuais e canais parceiros. Glórias, aleluia, Senhor Santíssimo. Vamos agora ao livro de Salmos, capítulo 25. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve estar lendo o capítulo todo, porque é necessário você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade, para onde quer que você esteja lendo e meditando na palavra das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos sorteado para a meditação de todos nós, Salmos capítulo 25, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua benignidade. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 25 do livro de Salmos está escrito assim: oração por auxílio divino. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos apresentar para vocês um novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. São 7. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou sua moradia por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 as afirmações. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora estarei sorteando os rebanhos. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Estarei iniciando pelos rebanhos de número ímpar, mas também estarei formando um livro e um capítulo para os rebanhos de números pares. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, que é o livro de Salmos, capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 75. Salmos, capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22, do rebanho 72, Salmos, capítulo 76, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar aqui sorteado, que é o rebanho ímpar de número. Glórias, aleluia, Senhor Jesus. Rebanho ímpar de número 17, rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 18, que é o livro de Jó, que possui 42 capítulos.
Livro de Jó, que possui 42 capítulos. Glórias, aleluias, glórias e glórias e glórias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Jó, capítulo 36, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 17 do rebanho 67, livro de Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 37, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 18 do rebanho 68, Jó, capítulo 37, para a sua meditação. Agora vamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento, no número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma meditação para a sua vida. Uma revelação do Espírito Santo de verdade para a sua vida. Salmos capítulo 19 é a nossa primeira ministração, das 12 ministrações que serão feitas. Salmos capítulo 19, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. E põe 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 1 ao 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 31, e do rebanho 81, Salmos, capítulo 119, do 1 ao 8. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 32, e do rebanho 82, Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo a ser ministrado agora é o capítulo de número 119, mas somente o versículo 161 ao 168. 119, do 161 ao 168, tudo para a mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que está escrito assim, do capítulo 119 do livro de Salmos, do versículo 161 até o 7º versículo, está escrito assim: Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119 diz assim: excelência da lei divina. Vamos aqui a mais um rebanho sorteado, ímpar de número 23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 100, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23, do rebanho 73, Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 101, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 e do rebanho 74, Salmos capítulo 101, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, 6, 5. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 67, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos capítulo 67. Salmos capítulo 68, para quem escolheu ser
louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 26, para quem meditou, trazendo o sorteio para você saber qual dos 12 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 26, versículo 7, que está escrito assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor. Tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores. Não me associo. Aborreço súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta, Deus o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 26 do livro de Salmos está escrito assim: apelo do justo. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, por trazer cada mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui. Abençoados, agora irei apresentar para vocês o mensagem e a prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, sejam todos bem-vindos, ou através desse QR Code aqui, ou na... Explica aí, produção. Na descrição da live. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor. Lembrando que você vai poder assistir a live e confirmando toda a fala aqui do nosso sacerdote, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar de número, de honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 57, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69. Salmos capítulo 57 para a sua meditação. Salmos capítulo 58, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20 do rebanho 60, Salmos capítulo 58, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número
29 e rebanho 79 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que é o livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 20, Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Agora, voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 133. Salmos, capítulo 133, é a nossa próxima ministração, que possui somente 3 versículos. Está escrito assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para nosso Senhor e Salvador, Senhor. Que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que está no capítulo 53. Salmos capítulo 34, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26 do rebanho 76. Salmos capítulo 54, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95. Estarão meditando rebanho ímpar 45 do rebanho 95, Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 40, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 46 do rebanho 96, Salmos capítulo 40, sorteado aqui para meditação, para ser ministrado, é o capítulo de número 40. Salmos capítulo 40 é a nossa próxima ministração. Glórias e aleluias. Glórias e glórias e glórias. Salmos capítulo 40, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: esperei confiantemente pelo poço de perdição de um trecho, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar. Não mais, mas são mais destes. Não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Glórias, aleluias, louvado para livramento. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47, o rebanho 97, que estarão meditando no livro de Glórias, aleluias, glórias e glórias e glórias. Livro 56, que é o livro de Tito. 3 capítulos possui o livro de Tito, no qual o escolhido aqui é o Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47, do rebanho 97, livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. 9. Salmos capítulo 140, rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmo capítulo 16, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: perdão. Salmos capítulo 16, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 16 do livro de Salmos está escrito assim: o mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido e apóstolo e sacerdote, e das nossas 12 igrejas virtuais.
Anotem aí os livros. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, faça contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de comida da sua família e seus perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado, dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações. E receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas dúvidas da sua vida, seja financeira, nem atividades ou atitudes com uma fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Muitíssimo amém, muitíssima gratidão pela presença de todos. Qualquer dúvida nas redes sociais, algumas redes sociais tem esse QR Code. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos, louvor, sejam sempre dados do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar 7, para quem escolheu ser rebanho ímpar 7 do rebanho 57, Salmos capítulo 143. Salmos capítulo 144, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58. Salmos capítulo 144, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho de número 85, que estarão meditando. Glórias e aleluia, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ser com todos nós. Gratidão ao Senhor da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Espírito Santo, de verdade, o nosso Senhor Deus estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85, livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86, Joel, capítulo 2, para a sua meditação. Já está aberto aqui, né? Já ministramos 16, Salmos, capítulo 14. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas oração. Vamos à ministração de mais uma oração e vamos ministrar o Salmos capítulo 14. Salvador, se for toda a obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para toda a obra dele, através do fogo do Espírito Santo de verdade sendo derramado agora sobre nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluias.
através do... Diz o insensato no seu a Deus, como quem come pão, que não invocam o Senhor, tomar-se-ão de grande favor, porque Deus está com a linhagem do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glórias a Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 14 do livro de Salmos está escrito assim: a corrupção do pecador e sua redenção. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho de número 54, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, Salmos capítulo 94, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13 e rebanho 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor. Quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 63 do nosso Senhor Deus, é o capítulo de número 40. Sim, Deus, o Rei da Terra. Glória. Sim, Deus, o Rei da Terra. Glória. Salmos capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 40, capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43 e rebanho 93, Salmos capítulo 15. Vamos agora a mais um. Aleluia, sejam todos muito bem-vindos. Livro 17, que é o livro de Esther, que possui 10 capítulos, não é isso? Glórias, aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados no nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. 1. Esther, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65, livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66, livro de Esther, capítulo 66, livro de Esther, capítulo 2, perdão, para a sua meditação, Esther, capítulo 2, dos rebanhos pares. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo 109. Salmos, capítulo 109, é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos, capítulo 109, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: ó Deus, do meu louvor, não faz contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 9 do livro de Salmos está escrito assim: imprecações contra os inimigos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Obadias, capítulo 1, e o único para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33, do rebanho 83. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Número 41 e rebanho 91, todo poderoso, no ímpar 41 do rebanho 91, Salmos, capítulo 131. Salmos, capítulo 132, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos, capítulo 132. Para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade é o Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Deus deles. No céu de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 115 do livro de Salmos está escrito assim: honras somente a Deus. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais
um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho de número 51, que estarão meditando aqui na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Glórias e Glórias e Glória 49, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, capítulo. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número Daniel. Vamos aqui a mais um capítulo, Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 do rebanho 61, livro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62, livro de Daniel, capítulo 12, para sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual próximo nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, alegres, dizendo: entoai-nos uns dos cânticos ter direita. Apegue-se-me ainda, se me não lembrar de ti, se não pro dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até aos fundamentos. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor, aleluias. Vamos à parte de um dos 100 rebanhos. Rebanho ímpar 49, rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente para Salmos, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho 9 do rebanho 89, Salmos, capítulo 7. Salmos, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, para a sua meditação. Escolha o número 72, perdão. Salmos, capítulo 119, do versículo 65 ao 7º versículo, está escrito assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra, ensina a tua palavra. No obstante, eu guardo de todo o coração, mas eu me deixo engrandecido. Capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Vamos aqui ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 37 e rebanho 87, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus no livro de escolheu ser parte do capítulo 22. Salmos, capítulo 23, para quem escolheu somente o seu pensamento, número de 1 a 12. Vou estar sorteando agora um número de 1 a 12 para você ficar sabendo qual dos 12 ministrações você vai ser uma palavra revelada para o seu coração. Lembrando que o primeiro livro sorteado, dentre os 76 livros da Bíblia Sagrada, Salmos, capítulo 25, é uma ministração para o coração de todos nós, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Tu pensou no número 8, Salmos, capítulo 19, é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 10, Salmos, capítulo 119, do versículo 161 ao 168 do capítulo 119, é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 7, Salmos, capítulo 26, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, Salmos, capítulo 133, é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 1, Salmos, capítulo 40, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, Salmos, capítulo 16, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, Salmos, capítulo 14, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos, capítulo 47, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, Salmos, capítulo 109, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos, capítulo 115, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos, capítulo 137, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 4,
Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 65 ao 72 para a sua meditação do capítulo 119. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora, todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare abaixo nos comentários, escrevendo assim: eu, o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta na sua frente, leia o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, e faça essa leitura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E na próxima live, volte para estar dando testemunho do seu reconhecimento, da sua confissão do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10. Vamos aqui apresentar para vocês mais uma denúncia das nossas igrejas virtuais e canais. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito propositalmente, não vota em um político, mesmo estando apto para votar. E ainda assim, as suas orações serão ouvidas. Examinem o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as promessas. E recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto
com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Agora, muita atenção nos benefícios e importâncias em ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, na manhã, na tarde e na noite, e na madrugada, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver ou para onde você vá, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, e o livro de João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives e nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E vamos à nossa denúncia de número 103, que está escrito assim. Muita atenção, pois sabendo não dessas informações, elas não, pois senão não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examina quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família, como para os seus negócios. Muita atenção nessas denúncias das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações presentes nessa mensagem, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Você encontra as 7 afirmações na mensagem de número 64,
dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, assista às lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertadim. @Miller com 2 L's e E. Lembre-se também de ir nas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do nosso querido Brasil, vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta no @as_sem-ovelhas e ministérios e canais. Sejam todos muitíssimo abençoados, capaz, agraciados com todos nós. Agradeço muitíssimo, aguardo vocês na próxima live. Estamos todos os dias de segunda a sexta ao vivo, 12 minutos antes das 8 horas da noite, e aos finais de semana são sorteados 2 lives do ao vivo de segunda a sexta para estarem sendo reprisadas, ou seja, repetidas no mesmo horário dessa live de segunda a sexta ao vivo, sendo que sábado e domingo elas são reprisadas. Para você, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Sejam todos muitíssimo abençoados pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão a todos.